dia a todos que nos assistem nesse momento. É com grande alegria, um prazer imenso que estamos aqui para, em mais um momento, aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus, exaltarmos o nome dEle como igreja. Sabemos que os dias não têm sido fáceis para o mundo, para a humanidade. E por isso, a nós como Igreja do Senhor, aqueles que nos assistem, nós devemos ter um coração devoto que busque a Deus em todo o tempo, mesmo no dia da aflição, mesmo no dia da dor. E quando percebemos então a fé, ela vem trazer para nós todo um esteio, toda uma esperança esta que não está firmada nas coisas terrenas, esperança esta que está firmada no Senhor. Eu gostaria de ler o Salmo de número 20. Gostaria de ler o Salmo de número 20 para iniciarmos este momento solene, importante, de aprendermos um pouco mais a palavra do Senhor. Então você, meu irmão, você que nos assiste, sabemos que este canal fica aberto para todo mundo. Sinta-se à vontade aí no seu lar, onde você está, para elevar aos céus a tua alma e o teu coração, para exaltar a Deus, fazer deste instante um momento de exaltação, um altar de adoração que eleve o nosso clamor e a nossa exaltação até a presença do nosso Deus maravilhoso. Salmo de número 20 diz assim: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome de Jacó te eleve em segurança, no seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora, sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Este é o nosso Deus que nos sustenta, que nos ampara com a sua destra fiel. É Ele que concede, segundo o seu coração, o sustento, a providência e a proteção do seu povo. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar ao Senhor pelo menos 2 cânticos que têm a ver com este momento tão importante que nós vivemos hoje. Eu não sou cantor, mas o Senhor bem sabe dos anseios do nosso coração. Vamos exaltar a Deus com um cântico, Ele é exaltado. Ele exaltado.
ser exaltado, que possamos exaltar e engrandecer o nome do nosso maravilhoso Deus, aquele que reina e sempre reinará. Apesar das nossas limitações, apesar da nossa finitude, o Senhor é e sempre será o Deus fiel, que nos sustenta e que nos ampara, que cuida de nós em toda e qualquer situação. E é porque o Senhor vive, ó Pai, que podemos crer no amanhã. É porque o Senhor vive, ó Deus, que temor não há. É porque o Senhor vive que nós nos reunimos nesse instante. Um instante tão maravilhoso e importante, porque recordamos hoje o dia em que teu filho venceu a morte, o túmulo está vazio e a vida reina. Nós oramos em nome de Jesus, que o Senhor também venha falar as nossas vidas por meio da tua palavra que será lida nesse instante. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos agora, nesse instante, abrir as nossas Bíblias
na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Aliás, 1 Coríntios, capítulo 15, do primeiro versículo ao versículo de número 5. O texto que servirá de base para a nossa meditação bíblica nessa manhã. E esta meditação bíblica, ela tem como intuito de trabalharmos o assunto que nós temos hoje, porque afinal de contas, o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou, Ele vive, e devemos olhar também para esse dia de Páscoa, um dia diferente hoje, onde não temos aquele costumeiro café da manhã, o culto, a Santa Ceia, mas também temos a oportunidade de compartilhar isso a tantos quantos outros que estão hoje nos seus lares. E aqui no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 a 4, eu gostaria de poder, nesta manhã, conversar com vocês sobre as implicações da Páscoa em tempos de turbulência e tribulações, ou em tempos de pandemia, como nós vivemos hoje. Porque muitas vezes, quando olhamos comumente em dias normais para o dia da Páscoa, nós aplicamos costumariamente para o nosso cotidiano, o cotidiano tranquilo. Mas a Páscoa, quando olhamos para ela traz sobre nós a grande importância, a grande valia de sabermos que somos filhos do Deus vivo, de sabermos que Deus está conosco. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo de número 5. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Que Deus venha falar às nossas vidas e ao nosso coração nesse instante. A igreja em Corinto, uma igreja que experimentou da palavra e do Evangelho de Deus, mas na igreja do passado, nós observamos características que são vistas hoje na igreja do presente. Pois a igreja hoje, assim como tem acontecido nesta pandemia, mas não uma pandemia viral, mas a pandemia muitas vezes de nos contaminarmos com o mundo, surge então inúmeras coisas que atacam o seio da igreja, e muitas vezes essas coisas envolvem as pessoas, tentando fazê-las que se distanciem do Senhor. Não há de ver que no momento em que nós vivemos hoje, nós paramos para pensar, não sei se todos, porque temos transmitido os nossos cultos, temos visto o envolvimento da igreja, mas não sei se todos estão se envolvendo. Da mesma forma, quando no passado, quando a igreja estava de portas abertas, antes a discussão era: eu vou ou não vou à igreja? Eu vou ou não vou ao culto? E eu sei que depois que passar tudo isso, isso vai voltar à tona. Mas não somente essas coisas de ir ou não ir à igreja. Existem outras coisas que estão por trás disso, que são princípios, ensinamentos, coisas que o mundo vem solitariamente atacando o cristão, e ao atacar o cristão, então, ele começa a negociar princípios valiosos para a sua vida. Os deuses deste mundo, eles caíram diante da pandemia que estamos vivendo. A idolatria esportiva, a idolatria ao dinheiro, a idolatria aos prazeres das nossas atividades do trabalho,
e inúmeras outras coisas. Mas uma coisa que ainda assim pode roubar o nosso coração é justamente de não olharmos para as Escrituras Sagradas como aquela que é enviada para nós para nos renovar e trazer a esperança. O que estava acontecendo na igreja em Corinto, que ela estava sendo atacada, era uma doutrina falsa. E essa doutrina falsa dos saduceus, ela consistia em dizer que a ressurreição, ou seja, Jesus vencendo a morte, era algo irreal, não era algo verdadeiro. Alguns dizem, uma linha gnóstica, que na verdade Jesus sempre foi um espírito na forma de homem. E então, o que estava sendo atacado nesse instante, a igreja, era justamente: Cristo não ressuscitou. E da mesma forma, nós, nos dias atuais, podemos perder o foco diante de coisas que são lançadas. No caso da igreja em Corinto, era que Cristo não ressuscitou, uma heresia pregada. No caso nosso hoje, algumas coisas, ou ideais ou princípios, podem tirar a nossa atenção daquela atenção que é devida ao Deus Pai Todo-Poderoso. E por isso, quando olhamos para o versículo 1, irmão, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverai. Quando Paulo se dirige à igreja, ele vem de uma maneira humilde, mas de uma maneira profunda. E é dessa mesma maneira que nos dirigimos a todos que nos escutam nesse instante. Em um momento de dúvida, de ataques contra a nossa fé ou de dor, nós devemos relembrar aquilo que nós recebemos do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele anuncia: venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual perseverais. Então vem por meio da pregação do evangelho. Mas essa pregação do evangelho produziu salvação na vida de muitas pessoas em Corinto. E ele diz no versículo 2: por ele também sois salvos pelo evangelho, se retiverdes a palavra tal como vou lhe entreguei, a menos que tenha escrito em vão. Aqui no versículo 2 cabe uma pequena explicação. O que o apóstolo Paulo está demonstrando à igreja, que é somente pelo evangelho que é a salvação. E se esse evangelho não é vivido na sua tal integridade, talvez esta crença, ela foi uma crença vã e inútil, porque acreditou de uma maneira errada. E então o apóstolo Paulo, no versículo 3, ele diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. E aqui está uma grandiosa perspectiva acerca do evangelho de Deus. Quando o apóstolo Paulo se dirige à igreja, ele não diz que o evangelho é algo produzido da sua cabeça. Ele não diz que são fábulas em livros estranhos. Ele diz que é algo que ele recebeu e que ele transmitiu. E isso para nós hoje tem grande significado, porque este evangelho que é recebido, ele sempre será transmitido para que possa ser recebido. Da mesma forma, nós que estamos reunidos online nesse instante, aqueles que confessaram Jesus como Senhor, se você ainda não fez, o faça. É porque o evangelho foi transmitido. E esse evangelho foi transmitido por meio do apóstolo Paulo aos irmãos em Corinto. E agora, meus irmãos, nós temos o apóstolo Paulo, nesse final do versículo 3 e versículo 4, aqui tem um resumo da Páscoa. Por isso, nesse instante, eu gostaria de conversar com os irmãos sobre a Páscoa, em uma perspectiva do qual nós estamos vivendo hoje, em uma perspectiva de pandemia, em uma perspectiva de dificuldades e tribulação. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, que encontramos no versículo 3, que é dito assim: que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Isso aqui, meus irmãos, inspirado por Deus, é algo grandioso e maravilhoso. Porque quando nós olhamos para a Páscoa em tempos de dificuldade e lutas, é diferente daqueles momentos maravilhosos que nós temos na igreja, de tranquilidade, paz ou algo sereno.
A Páscoa em tempo de luta, aqui no caso o apóstolo Paulo tentando extirpar toda heresia contra Cristo. Nos nossos dias atuais, para compreendermos que a aflição sim ela existe, e ela pode ser necessária para burilar o nosso coração e a nossa fé, mas ainda assim essa tribulação, quando comparado àquilo que Cristo trouxe a nós, ela se torna pequena e demiurga, porque Deus, ao enviar seu Filho, o faz passar por toda e mais profunda dor que poderia ter passado um ser humano durante a história da humanidade. Nós aprendemos que existe o Cristo sofredor, o Cristo que entrega a sua vida. Essa realidade ela deve ser aplicada hoje e agora, porque estamos em um contexto onde vidas estão sendo ceifadas, pessoas estão enlutadas, o mundo geme e chora, mas toda esta dor, toda esta comoção, elas são comoções justas, porque o sentimento não somente bateu a porta, ele arrombou a porta, o sentimento de desespero. Não importa se é uma pequena ou uma grande nação, todos sofrem nesse instante. Mas devemos ter em mente que diante desse sofrimento ele pode ter duas perspectivas básicas. A primeira perspectiva é que esse sofrimento pode aproximar ainda mais algumas pessoas que estavam distantes de Deus, se aproximar bem agora muito mais de Deus. Mas ainda assim, temos uma outra perspectiva básica, de que este sofrimento, por mais que seja doloroso, por mais que seja hostil, para aqueles que nada conhecem de Cristo, não têm Ele como Senhor e Salvador da sua vida, este sofrimento, por mais que ele possa trazer um coração aberto à verdade do Evangelho, este sofrimento não produz salvação. Agora, quando olhamos para Cristo, você que é membro da nossa igreja, acompanhou os estudos, os roteiros, e também talvez aqui familiares que temos enviado. Se você quiser, pode entrar em contato pelo Facebook, nós enviamos. Nós aprendemos hoje a semana toda sobre a semana, a última semana de Cristo. O apóstolo Paulo aqui resume os 3 últimos dias. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Então aqui nós temos Jesus na quinta-feira, onde ele ceia com seus discípulos. Nós temos Jesus mostrando quem seria o traidor. Nós temos o traidor um pouco antes saindo para tramar, para trair o Messias. Na noite, entre quinta e sexta, Jesus orava, Jesus clamava. E agora ele é surdo, ele vem até ele, um discípulo amado, o beija. O Senhor Jesus diz: amigo, para que viestes? Então Jesus é levado para o seu julgamento religioso. Os fariseus o conclamam um culpado, como blasfemo, como aquele que jamais poderia ter dito o que dizia a respeito dele mesmo. Depois nós temos o seu julgamento civil. Aquela história vai para Pilatos, Herodes depois volta para Pilatos. E no momento onde Pilatos poderia soltar Jesus, ele atende o clamor das multidões e Barrabás é solto. Jesus é entregue aos soldados. Eles batem com uma madeira na sua cabeça, eles xingam, eles gospem no rosto do mestre. Jesus é açoitado, ele tem o seu corpo transgredido pela violência humana, a sua pele agora está marcada e está sangrando. E tudo isso acontece na madrugada de quinta para sexta-feira.
o julgamento religioso. Um pouco depois disso, às 9 horas, o julgamento civil, onde ele é condenado. Depois das 9, então, condenado, açoitado, machucado, ele tem aquilo que é colocado como a via crucis, ou a via do sofrimento, onde era um trecho mais ou menos de 500 a 800 metros, da onde ele estava até o Gólgota, o lugar da caveira. E ali, costumeiramente, esta morte ruim herdada dos romanos, de povos pagãos, onde um pedaço de madeira era colocado no seu ombro, de mais ou menos uns 30, 40 quilos. E então, já não bastava aquele que estava condenado saber que caminharia até a morte, mas ainda assim o instrumento no qual ele morreria, ele ironicamente carregava sobre os seus ombros, sobre a sua costa ou sobre os seus braços. Jesus, ele estava muito fraco, debilitado, 2 noites aproximadamente sem dormir, o escárnio, o sofrimento, a sua pele cortada e machucada. No caminho ele não tem forças e Cirineu é chamado para ajudar a levá-lo à cruz. E a multidão não ameniza esse sofrimento, ela grita, ela escarnece do Deus Filho Todo-Poderoso. Até que em determinado momento, o Gólgota, que estava distante, ele chega. Jesus é colocado deitado no madeiro. Aí temos a discussão que não cabe aqui, mas as suas mãos, ou punho, são transpassadas por cravos. Ele é suspendido de braços abertos. Os seus pés também são transpassados. A morte de cruz era uma morte horrível, lenta e dolorosa. A Bíblia diz que por volta do meio-dia, que é a 6ª hora, o judeu começa a contar a hora a partir das 6 horas da manhã, da 6ª hora até as 3 horas da tarde, ou das 12 horas até as 3 horas da tarde, houve trevas no céu. E o Senhor clama: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Não vou falar aqui das 7 palavras da cruz, mas aqui quando é dito, quando Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, aquilo que as Escrituras diziam que ele deveria fazer, ele fez. E ali a sua alma então suspira. Ele sofre o desamparo de Deus, ele sofre o desamparo daqueles que ele amava. Ele é negado por Pedro, traído por Judas, e ele está no madeiro. O que mostra para nós hoje que a única dor, o único sofrimento que nos traz alegria e esperança é o sofrimento da cruz. E este sofrimento da cruz é o único necessário para olharmos os nossos dias atuais como um sofrimento que nos dá perseverança para seguirmos em frente, para continuarmos a nossa jornada na fé. Cristo suspira na cruz. O véu no templo se rasga de cima a baixo, e muitos depois disso passam a reconhecê-lo como Cristo, o Filho de Deus. Uma outra coisa que nós aprendemos no texto sagrado, que está no versículo 4, e que foi sepultado. A partir deste momento nós temos o cumprimento das Escrituras. Cristo, ele foi morto ao lado de ladrões, de pecadores. Mas também no rico, o rico esteve na sua morte quando diz Isaías 53. Era costumeiramente comum que essas pessoas que eram crucificadas, elas ficassem lá penduradas. Não tinham direito a sepultamento. As aves de rapina comiam os corpos ali. Mas agora Jesus, que está morto, pendurado no madeiro, que não pode fazer mais nada por si, é levantado José de Arimateia, o
doutor Nicodemos, o letrado da lei da palavra de Deus, José de Arimateia, com sua influência política por ser do Sinédrio, consegue com Pilatos o passe livre para pegar o corpo de Jesus e sepultá-lo. Nicodemos, ele prepara alguns cheiros ou essências para embalsamar o corpo de Jesus. Fugiu isso da cabeça agora, vai dando alguns probleminhas, mas lembrei. Então ele prepara um bálsamo, algo para ali ungir o corpo de Jesus, que seria um embalsamento, embalsá-lo para que o seu corpo não tivesse mau cheiro. Nós temos Jesus agora sendo sepultado depois das 6 horas da tarde de sexta-feira em um túmulo. Esse túmulo é colocado uma pedra, os fariseus selam e solicitam a Pilatos uma guarda romana com medo de que ali roubassem o corpo. E muitas vezes, como nós aprendemos ontem no culto familiar, no roteiro, nós aprendemos que diante o sofrimento, a Páscoa em tempos de pandemias ou tristezas, nós aprendemos que Cristo, ele sofre por amor de nós, mas também nós aprendemos que Cristo se submete ao sofrimento de maneira silenciosa. Se você olhar em Mateus, Marcos, Lucas e João, a partir da morte e sepultamento e a partir da ressurreição, você tem findando o sábado. O sábado, ele também é um dia importante, porque é o dia do silêncio, é o dia do pranto, é o dia da dor, é o dia do lamento, é o dia da tristeza. Quantos de nós aqui não passamos por momentos desesperadores, em que parece que não há resposta, em que parece que o Senhor Deus se calou? Eu achei muito interessante o que foi colocado no texto de ontem. Quando vamos ao Senhor, nós temos C.S. Lewis, um livro que ele escreve, que traduzido do inglês, um momento de lamento, ou aprendendo sobre o lamento, mais ou menos isso. Justamente ele vai colocar que quando estamos felizes, quando estamos indo tudo bem, nós vamos e batemos a porta do Senhor e parece que Ele nos escuta rapidamente. Mas no momento da dor e do sofrimento, em que o silêncio está gritando em nossos corações, nós vamos ao Senhor e parece que temos uma porta fechada na nossa cara. Parece que Ele não nos escuta. Parece que Ele não está ouvindo a nossa dor. Esse instante em que nós vivemos hoje no mundo, poderíamos chamar que é um dia de sábado, o dia do silêncio. As inseguranças econômicas, as inseguranças quanto à própria vida, pessoas que estão falecendo aos milhares, a dor que está instalando no seio da raça humana, famílias que estão sentindo na pele, no bolso, o quanto tem sido doloroso os dias atuais. E nós que não sabemos o que vai ser de amanhã, podemos ter a iniciativa de nos agarrarmos às desesperanças, ou olharmos para Jesus Cristo e aprender como Ele o fez. E aqui Jesus Cristo, Ele nos ensina de uma maneira grandiosa, porque se nós temos muito sobre a sexta-feira da paixão, se nós temos muito sobre o domingo, e não temos quase nada sobre o sábado, é porque o sábado fala no seu silêncio. Pois o maior milagre do sábado não foi de um morto que ressurgiu à vida, foi de um morto que continuou morto. Cristo, o Filho de Deus, está morto. Cristo, o Filho de Deus, está em uma tumba. E talvez para os discípulos isto poderia significar: deu tudo errado, não deu certo, Jesus morreu. Eles não tinham nesse instante a perspectiva do domingo, estava como se fosse obscuro no ser deles, no entendimento deles. Assim como em muitas situações diversas da vida, a dificuldade nos traz uma falta de entendimento do todo. Um exemplo muito bem claro a respeito disso: o que iríamos dizer
a uma família que recebe o diagnóstico quando a pessoa, um ente querido, tem uma doença terminal. Quando perdemos uma pessoa de um acidente trágico, ou se alguém dos nossos for contaminado com coronavírus, e infelizmente essa doença ceifar a vida dele. Onde Deus está? Onde Deus está quando mais precisamos? E o silêncio da tumba do dia do sábado foi sepultado. Tem muito a nos ensinar, porque em dias de dificuldades, em dias de momentos aflitivos, o que Deus faz é silenciar. Mas esse silêncio, ele não está no desamparo daqueles que o amam. A Bíblia é composta destes inúmeros significados dos 3 dias. Nós temos Esther, quando faz o jejum ao 3º dia, ela é aceita pelo seu Senhor, pelo seu rei, e é escutada. Nós temos o próprio Jonas, que está na barriga do peixe, ao 3º dia, vem o livramento. E assim inúmeros outros exemplos, mostrando que existem um primeiro dia, e no segundo dia é a continuidade do sofrimento. Só que enquanto no primeiro dia você luta e você tem esperança, vai parar. No segundo dia você se prostra, porque não parou. Você não sabe se aquele dia vai ser o dia ruim para o resto da sua vida. Você não sabe, nesse instante aqui, os discípulos não sabiam, será que Jesus vai ressuscitar? Será se perdemos o mestre? Hoje as pessoas estão perguntando, porque o mundo vive um dia de sábado. Será se vamos recuperar dessa crise? Será se vamos voltar à normalidade do nosso trabalho, da nossa família? E seria ignorância nossa voltarmos a pensarmos em voltar às nossas atividades, em os nossos lazeres, e não considerarmos Deus como deveria ser considerado. Então aprendemos em dias de Páscoa que, apesar do sofrimento do mundo, somente o sofrimento de Cristo é que salva. Aprendemos em dias de Páscoa, onde há sofrimento e pandemia na face da terra, que Cristo foi sepultado. O silêncio de Deus mostra para nós que existem muitas outras circunstâncias que nada mais podemos fazer do que senão esperarmos e confiarmos que, embora não entendamos a situação, Deus vai confiar. Gostei muito de uma citação que foi feita de C.S. Lewis. Ele diz lá mais ou menos isso: não é pecado chorarmos e lamentarmos, mas quando chorarmos e lamentarmos, que choremos e lamentemos como aqueles que têm esperança, e não como aqueles que não têm. Então, se lamentamos e choramos hoje, nós vamos lamentar e chorar, porque ainda há esperança, mesmo em um dia de sábado, mesmo um dia em que as multidões se calam, mesmo em um dia em que os discípulos têm inúmeras dúvidas, mesmo em um dia em que a humanidade não sabe o seu destino e o seu rumo, mesmo em um dia em que todos os pilares da nossa sustentação foram tirados, mesmo em um dia em que há silêncio, aquietemos em Deus e confiemos na sua destra fiel. Porque em dia de Páscoa nós ainda aprendemos que a alegria e a esperança, elas sempre estarão no nosso Senhor Jesus Cristo, que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E por fim aqui nós olhamos esse feito tremendo que é lembrado hoje, domingo pela manhã. Mas domingo de manhã, ele não existe se não houver uma sexta-feira. Sofrimento, dor, agonia, adrenalina da dor, do ressentimento, do sofrimento. O Mestre está no Gólgota, o Mestre está sendo crucificado. O domingo também não é possível se não houver o sábado, o silêncio. Aqueles dias que clamamos: Deus, onde você está? Eu clamo por socorro, o Senhor não escuta. Eu estou aflito e você não me consola. Eu estou sem esperança e o Senhor não renova. Não é de ver que a maioria dos salmos, ele começa: Senhor, até quando clamarei, o Senhor não me escutará. São dias de sábado.
Mas para nós cristãos, por mais que a vida possa nos trazer tristeza, nós sabemos que o nosso domingo ele é garantido. A esperança e a alegria que encontramos em Jesus Cristo. Cristo, ele ressurgiu ao terceiro dia. E o milagre da crucificação, do silêncio e agora da ressurreição, eles são iguais. Porque a morte não venceu o Mestre. O túmulo está aberto. As duas Marias e Joana ou Salomé vão até lá. O túmulo está vazio. O anjo do Senhor mostra a elas e fala para que vão até os discípulos. João nos relata uma corrida, uma competição entre Pedro e João. João chega na frente, mas não consegue entrar no túmulo vazio. Pedro chega e entra, e olha, e vê que o túmulo está vazio, e depois João entra. Onde está o nosso Mestre? E agora as nuvens que estavam escuras, a mente que estava com névoas, aquilo que estava sem compreensão, começa a agora ficar tudo claro. Porque Jesus Cristo havia dito a respeito da sua morte e ressurreição. Jesus Cristo já até tinha combinado um local de encontro, vamos até a Galileia. E agora, ao olharmos para isso, nós temos aquilo que chamamos, por John Owen, um teólogo, a morte da morte, na morte de Cristo. Cristo, ele sepulta a morte na sua ressurreição. Ele mostra para toda a humanidade que a morte não tem domínio sobre ele. Embora fosse necessário passar pelo silêncio, Jesus, o Filho de Deus, sepultado. Mas não somente com respeito à morte do ser humano, no sentido de separação entre corpo e alma, onde o nosso corpo volta à terra e o espírito volta a Deus. Não somente nisso. Agora aqui, se no Antigo Testamento era uma nuvem, era uma sombra, agora aqui o sol brilha, de tal maneira que as promessas bíblicas são cumpridas em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui devemos olhar para a simbologia veterotestamentária, que é inúmera, ou são inúmeras, mas dentre elas uma singular: a saída do povo de Deus do Egito. Na 10ª praga, ali seria a morte dos primogênitos. E aquela simbologia real, naquele instante, onde deveriam sacrificar o cordeiro, pegar o sangue e passar nos umbrais da porta. Deveriam pegar um cordeiro e assá-lo e comer todo ele. Se uma família fosse pequena, juntasse com outra para que o cordeiro fosse ali comido. Não poderia sobrar nada. E depois os ossos deveriam ser queimados. Deveriam comer pães asmos, sem fermento, e o fermento deveria ser tirado. Deveriam comer ervas amargas, mostrando assim todo o sofrimento que Cristo passou, o Cordeiro de Deus, o sangue que trouxe o livramento do destruidor, o Cordeiro que morre, o Cordeiro que alimenta, o Cordeiro que sofre. E então temos Jesus Cristo ressurreto hoje, aquele que pelo seu sangue nos salva e nos traz a alegria da vida eterna. Mas agora, ao invés de umbrais, de portas, é no umbral do nosso coração e da nossa vida. O Senhor Jesus Cristo, que experimenta ervas amargas, que tem o seu corpo destroçado, agora ressurreto dentre os mortos, é para que pudéssemos ter vida. A nossa esperança não pode estar atrelada ao mundo que está numa liquidez da destruição. Ela deve ser alicerçada no Deus Todo-Poderoso e maravilhoso, em Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Existem os terceiros dias da vida, o terceiro dia da vitória, os domingos em que temos as nossas conquistas.
O domingo, entre aspas, passamos o vestibular, temos um bom emprego, temos o sustento, vencemos uma doença, Deus escutou o nosso clamor, Deus nos acudiu na nossa aflição. Sim, existem. Mas esses domingos terrenos, embora sejam necessários para trazer alento e consolo às nossas vidas, o cristão jamais deve se esquecer do domingo no que diz respeito à volta do Senhor. Ele ressuscitou dos mortos. Versículo 5, apareceu a Cefas e aos demais 12. Ele apareceu para inúmeras outras pessoas. E eu gostaria que você olhasse aí no capítulo 15 e fosse lá para o versículo 54, porque existirá um domingo diferenciado para nós. O domingo onde o corpo mortal, versículo 53, vai se revestir de incorruptibilidade, e o corpo mortal vai se revestir de imortalidade. Versículo 54, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Gostaria de concluir com este verso, mostrando que a nossa fé, hoje, como é dito no versículo 58, ela tem que continuar inabalável, ela tem que continuar abundante, ela tem que saber que tudo aquilo que ela está fazendo para o Senhor não é vão. Mas por que não é vão? Porque embora tenhamos sofrimentos e vitórias aqui nesta terra, ainda esperamos o nosso domingo. O domingo em que a morte não terá mais vitória alguma, em que o nosso corpo será vestido de imortalidade e de incorruptibilidade. O dia em que nós vamos gritar: onde está a morte, a tua vitória? Porque viveremos para sempre com o Messias. Eu me lembro um tempo que eu estive no Chile, quando eu fiz o véu, e teve uma história muito interessante. Um casal, a dona Deise, esposa, que eu recordo o nome, ela nos levou, a equipe toda, para um almoço de Natal. E lá na igreja presbiteriana de Valparaíso, a igreja presbiteriana de Valparaíso, eles tinham um jornalzinho, e o nome do boletim da igreja era El Tenedor. Depois eu aprendi em espanhol que El Tenedor é garfo. E eu fiquei perguntando, e cheguei a essa senhora: por que El Tenedor? O que você passa? El Tenedor. E ela: eu vou te explicar no almoço de Natal. E naquele momento solene, todos em volta da mesa, uma mulher muito educada bate na taça e levanta. E diz: de vocês perguntaram por que é o tenedor. E ali na mesa havia vários talheres, né? A gente até se perdia. E aqui em cima havia um garfo. E aquele garfo é o garfo da sobremesa. Então ela pegou aquele garfo e começou a segurar na mão. E ela disse a seguinte frase: é o tenedor, é porque em conversas da nossa igreja houve um dia em que escutamos que quando alguém morrer, ele desejou que nas suas mãos fossem colocados o garfo da sobremesa. E as pessoas então começaram a indagar: por que o garfo da sobremesa? Por que o garfo da sobremesa na sua mão, no seu corpo, no túmulo? Então essa pessoa começou a falar: nós temos um Salvador que nos amou e se encarnou, que sofreu por nós, foi cuspido, maltratado, julgado injustamente, pendurado no madeiro. Jesus Cristo que foi crucificado, que foi morto. Esse Jesus que desce à sepultura, a silêncio e a dor, a constrangimento, mas ele ressurgiu dos mortos.
venceu a morte e voltou à vida. E embora possamos nos deleitar nas coisas do presente, embora que o mundo pareça ser belo, tudo isso foram entradas, pratos de entradas. Tivemos um pouquinho do prato principal, mas a sobremesa da vida, ela está no céu. Por isso que quando eu estiver com um garfo em minha mão, o garfo da sobremesa, eu quero que vocês digam a todos que agora eu estou desfrutando do regozijo eterno, eu estou desfrutando da sobremesa celestial, que é de estarmos diante de Deus vivo, que embora em um breve momento possamos pensar que estamos desamparados, mas quando estivermos na glória com Ele, nós saberemos que jamais estivemos, porque a nossa sobremesa, ela será servida pelo Mestre, e toda lágrima será enxugada, e toda dor será tirada, e viveremos todos sempre diante da presença do Deus Altíssimo. E todos nós em lágrimas naquele instante, pelo menos eu. De certa forma, ela não trouxe nessas palavras, mas foi esse significado que trouxe ao nosso coração. Assim todos nós hoje devemos ter a perspectiva que a sobremesa, ela ainda não foi servida. Ela somente será servida quando estivermos com Deus. Temos o prato principal da salvação, mas o desfrute da glória eterna será quando Deus voltar. Então, em tempos de Páscoa e de pandemia, aprendemos nessa manhã que somente o sofrimento de Cristo pode nos salvar no seu sofrimento e morte. Que somente o silêncio de Cristo nos mostra que existem situações que fogem ao nosso controle e não temos domínio sobre ela. No túmulo está Cristo morto. Um milagre, Deus morreu. Há desespero e desesperança, mas esse desespero e desesperança não pode ser como aqueles que não têm esperança, porque nós acreditamos em Deus, que nos arremete à vida em alegria, diante da esperança que é renovada no Cristo que vive e vence a morte, e que está nos aguardando para saborearmos da sobremesa da eternidade, para todos sempre diante da sua presença. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, de você que nos ouve. Confie em Deus. Se você que confia no Senhor e já confessou Ele como Senhor e Senhor da sua vida, reafirme isso constantemente com seus filhos, com seu cônjuge. Se você ainda não confessou Jesus e parece que o mundo está mais sombrio do que você esperava, você pode encontrar nele a luz que falta para a sua vida, dizendo: Senhor, venha ser Senhor e Salvador da minha vida, entre no meu coração. Eu sou pecador, eu sou falho, tenho limitações, mas eu te entrego como Senhor que restaura e salva tudo que eu tenho. Eu gostaria de orar por vocês nesse instante, e faça desta oração algo diferente. Se você está com seu marido, sua esposa, seus filhos, abrace eles, ore com eles enquanto eu oro, clame ao Senhor, agradeça, porque embora estejamos em um dia de sábado, de silêncio, entre o desespero e a alegria, ainda assim a alegria chegará para aqueles que confiam no Senhor. Santíssimo Pai, nós te exaltamos por mais esta manhã, e rogamos ao Senhor que continue a sustentar e a amparar a humanidade neste momento que ela tem vivido. Mas tudo isto, ó Pai, que tem acontecido, serve para o quebrantamento, mas também, ó Deus, serve, ó Pai, para aprendermos que o melhor da vida não está nas coisas que ela oferece, está a olharmos para a Tua cruz, para a obra redentora de Cristo Jesus, que entregou a sua vida quando nada merecíamos, de maneira voluntária, permitiu o mais alto escárnio, o mais alto sofrimento da sua carne, do seu corpo, da sua alma. O Cristo que se permite estar pendurado em um madeiro. Como já não se bastasse isso,
o escarnecimento das pessoas. Sua veste é tirada à sorte para que aqueles que ganhassem pudessem ficar com ela. As pessoas gritam: se é Deus, o Rei de Deus, desce e salva de ti mesmo. Mas esse silêncio em não revidar desce à sepultura. E ali temos um momento de desespero humano, onde os desígnios dos nossos corações, ou daqueles que estavam ali naquele instante, parece que não haverá solução, não haverá mais alegria, parece que o tempo do choro é permanente. Mas o domingo pela manhã, onde recordamos hoje, o Senhor ressurge dos mortos, o Senhor ressurge à vida, e o Senhor nos mostra que haverá o dia em que o Senhor voltará, e então, de uma vez por todas, a morte será derrotada. Mas até que esse instante chegue, que possamos compreender que, embora tenhamos pratos principais na vida, e que seja o Senhor, ainda o melhor está por vir, que é desfrutarmos da sobremesa celestial da vida eterna. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Enquanto não desliga, às 7h30 hoje nós teremos o nosso culto. Convide sua família, compartilhe o nosso link com os familiares que você tem, com os seus amigos, porque é algo muito importante. Escutarmos a palavra de Deus, mesmo que não daquela forma comum, juntos aqui, mas também de uma forma especial, adorarmos a Deus compartilhando isso com mais pessoas. E às 7h30 também nós teremos hoje a presença do pastor Eliel. Ele estará trazendo a mensagem do Senhor para todos nós. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe hoje, onde lembramos: Cristo vive, Ele ressuscitou. Isso para nós é todos os dias. Que Deus nos leve em paz diante do destino que nós estamos presenciando hoje. A paz que tira o medo, a paz que acalma o coração aflito, a paz que nos arremete ao trono de glória da maravilhosa salvação. Que Deus nos abençoe.